Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel. Eu sou o Lucão. Essa é a Playlist Infinita e hoje vamos falar sobre O Mauritano. Será que o povo conhece esse filme? Cara, eu acho pouco provável, porque eu fiquei sabendo dele só por causa do Oscar, que ele nem chegou a Do Oscar concorrer, não, né? do Globo de Ouro. Não, é porque quando eu tava fazendo a maratona do Oscar, em algumas listas ele aparecia assim pra, tipo, por consideração dele não concorrendo ao Oscar, mas ele tava em algumas listas ali. Sim. O que acontece? A Jodie Foster ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante e o Mauritano teve 5 indicações ao BAFTA, né, que é o prêmio mais importante da Inglaterra. E aí ele acabou ganhando certa visibilidade, mas ficou nisso, né? É. Não se falou muito mais sobre esse filme e aí ele acabou chegando ao Brasil como parte da programação do Festival de Cinema do Rio e também em VOD, né? Ou seja, para aluguel. Esse filme é baseado num livro chamado Diário de Guantánamo, conta a história do Mohamed Ould Slahi. O camarada ficou por 14 anos preso, 14 anos sob custódia dos Estados Unidos, acusado de envolvimento no ataque às Torres Gêmeas. Por que acusado, entre aspas? Porque ele não foi acusado de verdade. Ele foi preso sem acusação nenhuma, né? Cara, tipo, qual o sentido? Vou fazer um parênteses aqui. Sabe o que isso me lembrou? Me lembrou o Graciliano Ramos. Porque, se não me engano, é no Memórias do Cárcere mesmo que ele fala que ele ficou 10 meses preso na época da ditadura Vargas, né? E ele nunca teve uma acusação formal. Claro que eu não estou comparando 10 meses com 14 anos. É uma condição bem diferente aí. Mas ele fala que ele até chegou a conversar com alguém ali do governo e perguntou para ele, por que você está aqui? Você sabe? E ele fala, o Graciliano Ramos, não, nunca me disseram, nunca me acusaram. Eu lembro de ter estudado um pouco do Graciliano Ramos e durante essa minha pesquisa parece que ele foi tipo preso porque ele foi acusado de comunismo. Sim, mas isso era tipo discurso e não acusação formal. Uhum. É a mesma coisa que aconteceu com o Mohamed aqui. Havia o discurso de ele estar envolvido no negócio, mas não houve a acusação formal. O filme é contado de uma maneira bem fragmentada, então ele vai alternando os momentos da investigação. A investigação é movida pela Nancy Hollander e pela assistente dela, que é a Terry Duncan, que são vividas, respectivamente, pela Jodie Foster e pela Shailene Woodley. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar o nome dela, né? E os momentos em flashback da vida do Mohamed antes de Guantánamo. Seja momentos de quando ele foi preso e de antes, quando ele era bem jovem e tudo mais, né? E também dos momentos em que ele está lá em Guantánamo antes da investigação. Aí, cara, tem uma música do Voluntários da Pátria. Já ouviu falar dessa banda? Não, cara. Não, né? Voluntários da Pátria, cara, é uma banda paulista. Eles surgiram ali no comecinho da década de 80. Eles duraram um disco só. Eles lançaram o disco em 84. E a banda contava com o Nazi e com o Gaspa, que viriam a formar o IRA. Na verdade, o Voluntários da Pátria e o IRA aconteceram ali concomitantemente, só que o IRA foi pra frente e o Voluntários da Pátria não. E tinha também o Thomas Papon, que formou depois o Fellini, que foi uma banda super respeitada ali no cenário dos anos 80, mas que ficou meio cult. Ela é... Cara, quase ninguém conhece Fellini hoje. E na época eu não diria que tenha se tornado uma banda tão popular também. Mas enfim, eles têm essa música chamada Verdades e Mentiras, que fica na mesma discussão do filme sobre o que é verdade, o que não é, quem é que está dizendo a verdade, quem é que controla a narrativa, sabe? Quem é que controla o discurso e tanto a verdade como a mentira podem ser perfeitamente manipuláveis dentro daquele mundo. Sabe aquela história de que
uma mentira dita muitas vezes pode se tornar verdade. É mais ou menos isso, né? Será que ele estava mesmo envolvido no atentado? Será que não? O que é verdade no discurso dele? O que é verdade no discurso dos agentes lá dos Estados Unidos, né? E existe essa tendência no filme de tratar o personagem de maneira humanizada e, nesse sentido, a personagem da Shailene Woodley. A personagem da Shailene Woodley é muito importante. Ela é um contraponto mais humano, por assim dizer, à dureza da personagem da Jodie Foster. Mas, apesar de ser um contraponto importante, no decorrer da narrativa ali, é pouco desenvolvido. O personagem dela é pouco desenvolvido. É porque, não sei, aparece pouco e tem uma hora que tem um conflito ali que ela dá uma sumida, depois ela volta. Ela some um tempo bom, né? Ela fica um tempão fora de cena, né? É claro que isso deve ter acontecido mesmo na história real ali, mas para a narrativa fílmica, às vezes atrapalha um pouco o nosso envolvimento com a personagem. E aí tem uma outra questão. A questão é que quando a Jodie Foster, não no filme, mas tipo no mundo, aparece, é um evento, cara. É quase sempre um evento. Por quê? A Jodie Foster, ela foi atriz mirim e ela teve a consagração ali da carreira dela quando ela ganhou o Oscar de melhor atriz em 1992 por Os Silêncios Inocentes. Ela já havia sido indicada como atriz coadjuvante por Taxi Driver, né? Mas ela ganhou. E depois disso, ela passou a aparecer cada vez menos e cada vez menos. E nos últimos 10 anos, ela fez 5 longas só. Que é muita pouca coisa. Tem gente que faz 2 no ano. Ela fazer... Principalmente esse cara que faz filme de ação, né? É. Mas é muito pouco mesmo. Então, quando ela aparece, vamos falar sobre isso. E não dá pra negar, cara. Ela é a principal força do filme. Isso... Qualquer um que assistir vai perceber isso. E assim, o filme ele traz uma história super importante, mas eu acho que carece de certa intensidade para além dos dois protagonistas ali. Né? No caso, o Mohamed e a Hollander. Então, já que eu estou falando aí dos dois protagonistas, vamos falar do mauritano do título, né? Que é o Tahar Rahim. Uma atuação marcante, eu diria, né? Ele é muito bom, cara. Ele tem um carisma que ele já demonstra ali desde as primeiras aparições dele no cinema. E ele vai dar corpo nesse filme a um personagem que costuma ser característico dele, que é um sujeito extremamente inteligente. Ele, sei lá quanto é esse cara, mas ele costuma dar vida a esse tipo de personagem. E aqui é um sujeito que, por um lado, é carismático e inteligente, por outro lado, ele está sofrendo as maiores barbaridades que um ser humano pode infligir a outro. Nossa, cara, é muito duro ver aquilo que ele tá passando. Ver todo aquele sofrimento que ele passa ali me lembrou da música Freedom, do Rage Against the Machine, que é do primeiro disco deles. E assim, o Rage Against the Machine é conhecido por fazer músicas de protesto. Sim. Muito politizadas. E Freedom dá um paradoxo à perda da liberdade do cara sem ele nem saber por quê, né? E aí ele passa muito tempo preso e tem uma parte da música que fala você tá tanto tempo aí dentro, você já esqueceu o seu nome brincando de amarelinha dentro da cela, porque isso remete à loucura que o cara vai passando pela cabeça do cara, porque ele fica... Cerceamento de liberdade é um negócio que te deixa maluco, né? Então, isso, na hora que eu vi essa parte da música, eu falei, isso é muito o que o cara passou dentro de Guantánamo, né? Sim. E olha só, o Tahar Rahim, ele despontou para o mundo com um filme de 2009 chamado O Profeta. E sabe onde se passa o filme? Onde? Dentro de uma prisão. Ele é um jovem argelino de 19 anos que foi preso. As condições do crime dele assim, não são necessariamente exploradas no filme. O que é explorado é o desenvolvimento do personagem a partir do momento em que ele é preso. E recentemente, agora, ele ganhou destaque
por uma série da Netflix chamada O Paraíso e a Serpente, em que ele interpreta outro personagem real, que é o Charles Sobrage, um criminosão ali da década de 70. Mas, de novo, vou repetir, ele tem essa coisa de interpretar personagens muito carismáticos, sabe? Cara, ele é muito bom, né? Então, assim, eu não posso chamar a interpretação dele no Mauritano de surpreendente, porque não, já se espera isso desse cara. Ele talvez não seja tão conhecido assim do grande público, mas eu acredito que em breve ele vai crescer aí aos olhos do público mais geral de cinema, viu? Ele tem bastante talento, cara, pra tá aí, começar a fazer ainda mais produções e ganhar mais espaço no meio cinematográfico. Né, Sim, cara? e isso eu enxergo isso muito no talento dele desenvolver o personagem. Porque ele vai, nesse filme, né, no Mauritano, ele vai desde um homem que, mesmo preso, mantém a esperança, até o cara que está completamente destruído, tanto física quanto emocionalmente, e mesmo assim pode voltar a se erguer, sabe? Você ter nuance de personagem, nuance de atuação é muito importante, né, pra gente reconhecer ali o trabalho do ator. Agora, falando em ator, tem uma coisa que eu achei muito esquisito, que é o Benedict Cumberbatch. Uhum. Cara, eu vi as imagens dele em várias divulgações do filme. Eu acho, inclusive, quando eu fui assistir o filme pelo Festival do Rio, quando eu cliquei pra assistir, a primeira cara que apareceu foi a dele. Exato. Eu falei, ué, mas o personagem dele, apesar de, pra narrativa ser importante, não tem tanto destaque quanto deram. Acho que deram porque ele é o Doutor Estranho, sabe? Como a Jodie Foster é uma atriz extremamente respeitada e importante, mas que aparece menos, vamos colocar o cara famosão aqui pra chamar a atenção pro filme? Basicamente ali, ele é o advogado militar que vai defender os Estados Unidos e a função dele é sentenciar o Mohamed à morte, e aí ele acaba sendo o principal antagonista da personagem da Jodie Foster. Cara, pra encerrar aqui esse vídeo, o que eu posso dizer? É um filme cuja história é importante, você tem ali duas grandes atuações, mas eu acho que ele vai cair no limbo de filmes que têm premissas históricas, mas cujo resultado cinematográfico, é pouco memorável. Cara, eu acho que devia ter tido mais foco, mais foco não, mais holofotes em cima desse filme, porque ele é uma história muito dolorida e eu acho que as pessoas deveriam saber. Tá, eu até concordo, mas eu não sei se mesmo assim esse filme teria destaque, porque a maneira como a narrativa foi conduzida não é tão memorável quanto poderia, Sim. sabe? Tem muito filme assim, alguns entram muito pra história, como, sei lá, Todos os Homens do Presidente, né? E outros caem no limbo ali, como The Post, sabe? O Mauritano tá mais próximo desse segundo grupo do que do primeiro. Bom, conta aí pra gente nos comentários se você já tinha ouvido falar do Mauritano ou não. Se você assistiu, conta pra gente o que você achou. E é isso. Grande abraço! Um beijo e até o próximo filme.